Soati proíbe Munir de contar para Sarp que Nezir vai sequestrar Barra e os filhos dele. Yusuf ajuda os capangas do Nezir a entrar no apartamento de Barra e Elis acaba morrendo. Barra diz que Sarp colocou eles em perigo e agora não venha querer dar uma de herói. Sarp descobre que uma das amigas de Barra morreu e não conta para ela. Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 3 a 7 de fevereiro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que seja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Barra chega ao apartamento de Seida, diz que não entendeu porque ela não ficou lá e pergunta o que aconteceu. Seida pergunta como que foi a entrevista dela. Barra diz que deu certo, que conseguiu o trabalho e insiste para ela contar o que aconteceu. Seida então conta para Barra que o dono do café é o pai do Arda. Barra consola a amiga, diz que tem que buscar os filhos na escola, mas quando chegar elas conversam. Munir conta para Soati que os homens do Nezir vão sequestrar a Barra e as crianças e diz que ele vai fazer isso para atrair o Sarp. Munir diz a Soati que o Sarp pediu para arrumar uma casa para sua família. Eles podem levá-los para lá e só foi pedir a autorização dele. Soati diz que não e que não é para deixar o Sarp saber que vão sequestrar a família dele. Munir diz, mas senhor Soati, eles precisam ir para outro lugar logo. Se sequestrarem a família dele, o Sarp vai querer ir atrás. Ele vai acabar indo até a casa do Nezir para ser assassinado. Soati diz, então assim, tudo isso terminaria. Nós não vamos interferir e você vai esquecer de tudo que me contou, entendido? Munir pergunta se Soati está pensando na Piril e diz que não podem deixar o marido dela ser assassinado. Ele é o pai do Homé e do Ali. Soati diz que sabe que Sarp vai deixá-la e não sente mais nada por ela. Soati diz, aquele sem vergonha ainda gosta daquela Barra. Ele não tem mais nenhum interesse na minha filha. Munir diz, mas ela ainda tem muito amor pelo marido. O senhor sabe disso. Soati diz, Munir, olha, uma mulher prefere estar morta do que ver o homem que ama junto com outra mulher. Não tem nada pior que isso. Coloca isso na sua cabeça. É mais fácil a Piril achar outra pessoa do que saber que o marido não gosta dela. Munir confirma para Soati que Sarp sabe onde fica a casa. E Soati manda ele mantê-lo distraído. E eles não se saem muito bem no seu primeiro dia de trabalho. Barra conta para Arif que falou com Sarp do telefone que ele deu e diz que fez isso porque está preocupada com os filhos. Arif pergunta o que o Sarp falou. Barra conta como foi a conversa deles e diz que ele disse que quer buscá-los e levá-los para um lugar mais seguro. Arif pergunta o que ela vai fazer, se pensou em alguma coisa. Barra diz que acha melhor ir falar com a polícia, mas está com medo de fazer isso e talvez piorar a situação, e aí quererem mesmo machucar os filhos dela. Arif diz, e se arrumarem uma casa para vocês, um lugar seguro, em outra cidade talvez, você pode se esconder com as crianças e ficar tranquila. Quem sabe assim, esse infeliz do seu ex-marido resolve as coisas, aí mais pra frente vocês voltam pra cá. Barra diz, mas aí eu ia ficar isolada. Pelo menos aqui todo mundo já me conhece e está disposto a ajudar. Também tem você, tem a Seida por perto. Porque se todo mundo estiver junto, é mais fácil de resolver os problemas. Mas se a gente mudar para longe, ninguém vai me ajudar. Arif diz, eu poderia ficar com vocês. Eu não pensei em deixar vocês sozinhos. Barra olha engraçado para ele, depois desvia o olhar e fica em silêncio. Arif sorri e diz, já entendi. Você acha que eu não consigo me cuidar sozinho porque eles me atacaram esses dias? Barra diz que nunca falou isso, que nunca pensou que ele não sabe se defender. E fora isso, agora ela tem um emprego, vai ser caixa. Uma senhora chega à loja atrás de mini saias e Elis pergunta se é para a filha dela, dando mais um fora. A outra funcionária intervém, dizendo que Elis é novata e atende a senhora. A Tice conta para Enver que Barra arrumou um emprego. Enver fica muito contente. Sirin mostra para o pai a placa que fez para ele colocar na frente de casa. A Tice diz, que placa linda, você não acha, Enver? Enver diz que ficou mesmo muito bonita, mas fica desconfiado com o gesto dela. Sirin sai e a Tice diz,
Ela ainda te ama. Amber diz que sim, talvez. Bahá pergunta por que Seida ficou tão abalada depois que viu o pai do Arda. Seida diz que era muito apaixonada pelo Emery. Ele ia para a cidade dela passar as férias, ficava lá com o avô dele e eles acabaram se conhecendo. E quando descobriu que estava grávida, o Emery tinha ido embora. Bahá pergunta se ela não quis falar com ele. Seida diz que não, que ele tinha ido morar na Alemanha e ela perdeu o contato com ele. Não tinha nenhum número de telefone. Bahá pergunta como que foi depois. Seida diz que ninguém podia saber porque senão iam matá-la. Aí ela soube que ele voltou para lá. Ela só contava com uma tia, só que aí ela morreu e com um pouquinho de grana que tinha, foi para a cidade achando que ia encontrar o Emery ali, mas não conseguiu achar ele. Seida diz que comeu o pão que o diabo amassou. Ninguém merece sofrer como ela sofreu. E depois de um tempo que o Arda nasceu, a mãe dela foi falar com ela. Não aceitou que ela voltasse, mas aceitou cuidar do filho dela. Seida diz que a mãe viu que ela não tinha condições de cuidar do filho e a ajudou assim. Bahá pergunta se o Emery sabe do Arda. Seida diz que é claro que não, ele não sabe. Bahá pergunta se ela não procurou ele na internet. Seida diz que as pessoas a julgavam na sua cidade. Ela não queria voltar para lá e ele não ia confiar na palavra dela. E no fim, ela perdeu a coragem de entrar em contato com ele para contar. Bahá pergunta o que Seida sentiu quando olhou para o Emery hoje, porque isso aconteceu há muitos anos. Seida diz que não sabe, não importa o que ela quer agora, isso não vai mudar nada. Razin avisa Nezir que já está tudo pronto. Nezir diz que quer que levem os 3 para sua casa. Nezir diz, escuta só com atenção. Você cumpre a missão e eu vou ficar tranquilo sabendo que essa família está aqui sob o meu controle. E eu quero que saibam que eu não vou me esconder. Eu vou estar aqui esperando até o Sarp aparecer e finalmente eu acabar com ele. Razin pergunta em qual quarto coloca a família quando chegarem lá. Nezir diz que pode ser no quarto do Mert. Munir conta para Sarp que achou um lugar bem seguro para a família dele, afastado da cidade. Sarp quer levar Bahá e as crianças logo e diz que vai ligar para ela. Munir diz para ele ter calma, que ainda não dá para morar lá. Eles têm que arrumar algumas coisas, o aquecimento ainda não está funcionando e ele precisa de uns dias para fazer os reparos. Sarp diz que não tem tempo para isso, é uma emergência. Munir diz que eles não têm opção, qualquer lugar agora pode ser perigoso e ele precisa de mais uns dias. Sarp diz que dá 2 dias para ele e manda comprar tudo o que puder para as crianças, porque quer que eles se divirtam muito nessa casa. Munir vai saindo e Sarp diz que tem a impressão de que ele está incomodado com alguma coisa. Munir diz, não é nada, é que hoje não está fácil. Depois, Munir liga para a SWAT e diz que o Sarp concordou em esperar 2 dias. SWAT diz, ótimo, é o suficiente. Agora vamos esperar para ver se o Nezir vai terminar esse trabalho para a gente como queremos. Mais tarde, em um bar, angustiado, Munir olha para uma foto de Bahá e dos filhos. No dia seguinte, Nezir diz a Razin, você já pensou que a partir dessa noite essa casa vai viver com mais felicidade? Vai ser como antigamente, quando todo mundo vivia feliz aqui. Razin, eu não quero deslizes. Você já sabe, eu não tolero quando alguém me decepciona. Escolha as melhores pessoas. E ele diz aos amigos que hoje vai mostrar o seu trabalho e sai. Arif leva Nissan e Doruk para a escola. Bahá diz a Seida que se ela tiver ficado incomodada, ela pode procurar trabalho em outro lugar, não quer vê-la triste assim. Seida diz que não, que tá tudo bem e pede para ela ir, para não chegar atrasada no seu primeiro dia. Seida diz que se Bahá descobrir que Emily se casou ou teve filhos ou planeja ter, queria que ela lhe falasse. Bahá diz que se souber, conta para ela. SWAT liga para Sirin e a convida para ir a um restaurante com ele. Sirin diz que se ele tá afim, então eles vão. Bahá chega ao trabalho e ao falar com Emily, vê uma aliança no dedo dele. No seu segundo dia de trabalho, Yelice sai muito bem. A dona reconhece o esforço dela, vê que ela está precisando, pergunta se ela quer que adiante o seu salário e diz que espera tê-la por muitos anos. Emocionada, Yelice diz que está sem palavras e ficaria muito feliz.
Enver diz a Atice que Sirim saiu para conversar com um amigo dele sobre o trabalho que ele havia falado para ela. Atice diz a Enver que a Barra acabou de ligar. Parece que ela passou a noite com febre e pediu para ela ir passar a noite lá. Como havia prometido para Nissan, e eles compram um vestido para ela. Quando está indo para a casa de Barra, Atice liga para Jale e diz que acha que talvez a Seida pudesse voltar a trabalhar como babá com ela. Jale diz: não tem como, tia. Tudo bem, eu sei que errei com a Seida, é verdade, eu admito. E se ela não tivesse vindo aqui no hospital, eu teria ido falar com ela. Mas o que ela fez comigo não foi qualquer coisa, tia. Foi inaceitável. Me desculpa por não seguir o seu conselho, mas não somos compatíveis. Eu prefiro continuar procurando outra pessoa. Desculpa. À noite, Atice brinca com os netos no quarto. Doruk pergunta à avó se a febre da mamãe está muito alta. Atice diz que não está mais tão alta e daqui a pouco passa. Seida chama Elis para jantar, mas ela não responde. Seida vai até o quarto, vê que a amiga está dormindo e alguns presentes que ela comprou. Seida cobre Elis e sai do quarto para deixá-la descansar. Sirim e Swat jantam em um restaurante muito chique. Sirim diz a ele que teve que começar a trabalhar, porque agora o pai pediu isso. Sirim diz que está trabalhando numa fábrica e reclama que tem que medir e levar os tecidos de um lugar para o outro o dia inteiro. Swat diz que tem certeza de que ela não vai ficar muito tempo lá, e se ela não conseguir a demissão, não precisa se preocupar, que ele a ajuda. Sirim fica toda alegrinha e diz que vai esperar ele ajudá-la. Swat diz para ela aproveitar o jantar, enquanto ele aproveita a agradável companhia dela. Atice vai ver Barra, que está dormindo na sala, e depois vai para o quarto dormir com os netos. Sirim se assusta ao ver a hora e diz a Swat que já é quase de madrugada. Swat diz: mas foi uma noite agradável, não foi? Eu te agradeço muito ter vindo jantar. Antes de ir para o seu quarto, Arif vai ver o pai. Yusuf finge que está dormindo, e quando Arif fecha a porta do quarto, ele levanta e age de forma muito estranha. Razin reúne os capangas, diz que hoje eles não podem cometer erros, que é uma missão importante, e entrega as chaves do edifício e do apartamento de Barra para Sevat, para entrarem sem problemas. Razin diz que a Barra e as crianças têm que chegar a salvos lá essa noite, porque se acontecer alguma coisa com eles três, eles vão pagar caro. Do seu quarto, Nezi vê os homens saindo. A caminho de casa, Sirim pergunta por que Swat está tão feliz desde que ligou para ela de manhã, se é só porque ela foi jantar com ele. Swat diz que na verdade não queria contar, mas acha que ela tem o direito de saber o que está acontecendo. Sirim diz que ele pode falar. Swat diz: essa noite, a sua querida irmã e os filhos dela vão ser sequestrados em casa pelo Nezi. Os homens do Nezi vão buscar Barra e os filhos, e isso vai acontecer a qualquer momento. Aliás, acho que já devem estar lá. Sirim pergunta por que eles querem fazer isso. Swat diz: porque eles sabem muito bem que o Sarp vai aparecer para tentar salvar os filhos. O meu corajoso e valente genro não vai aguentar se acontecer algo com eles, e assim eles vão encontrá-lo facilmente. Então Nezi finalmente vai poder se vingar dele. Mas não se preocupa, eu duvido que eles tentem machucar a sua irmã ou seus sobrinhos. Mas o Sarp vai sofrer muito antes de morrer. Agora Barra vai parar de brigar com você, porque não tá mais com ele. Sirim fica bem séria. Depois dá um sorrisinho e diz: é mesmo? Que plano ótimo. Nissan começa a passar mal. Atice acorda, vê que ela está com febre. Vai até Barra e pergunta se tem alguma coisa para diminuir a febre dela. Barra fica preocupada a ver que a filha está muito quente. Como não tem mais remédio em casa, Atice diz que vai falar com a Elis para ver se ela tem. Swat deixa Sirim em casa. Ela entra com muito cuidado para não acordar os pais. Elis dá o remédio para Nissan. Barra diz a Elis e Seida que estava com febre. Pediu para a mãe ir cuidar dos seus filhos para não passar nada para eles, mas parece que passou alguma coisa para Nissan antes. Um dos capangas do Nezir liga para Yusuf, perguntando se já saíram. Yusuf diz que não, que ainda estão lá.
O homem diz: não é para estarem aí, nós chegaremos daqui a pouco. E o Suf diz que tá bom, que já vão sair. E o Suf desliga o telefone e começa a fingir que tá passando mal. Ele grita por Arif dizendo que precisa da ajuda dele. Arif vai apressado até o pai e diz que vai chamar uma ambulância. E o Suf diz que acha que está tendo um infarto. A ambulância não vai chegar a tempo e ele tem que levá-lo para o hospital de carro. Um dos capangas pega a arma. Sevat se irrita e diz que é melhor ele guardá-la. Não precisa de arma. São 2 crianças e uma mulher. E pergunta se ele não entendeu. Com a ajuda de 2 amigos, Arif sai com o pai do edifício. Sem vergonha, e o Suf continua fingindo que está muito mal. Sirin procura um remédio para enxaqueca. Não encontra e chama pela mãe. Enver levanta e diz que a mãe dela vai passar a noite com a Bahá. Sirin se desespera e pergunta por que a mãe foi passar a noite com a Bahá. Enver diz que a Bahá ficou doente e a mãe dela foi para lá ajudar. Sirin se lembra do que Suat contou para ela. Vai para a sala atordoada e grita: ela não pode ficar lá. Eu não entendi por que ela foi dormir com a Bahá. Ela não devia ter saído de casa. O que ela foi fazer naquele lugar? Enver fica sem entender a reação dela. Desesperado, Arif diz ao pai que já estão chegando e pede para o amigo andar logo. Tá lá, diz que não acha que o Suf está tendo um infarto. Que talvez seja alguma artéria entupida e ele vai ter que ser operado. E o Suf fica morrendo de medo. Diz que já está se sentindo melhor e Arif não precisa se preocupar, que ele acha que foi só os gases. Arif diz que mesmo assim ele tem que passar pelo médico e pede para o amigo continuar. Sevat entrega as chaves para outro capanga. Seida liga para Arif, diz que a Nissan não está nada bem e pergunta se ele pode levá-las para o hospital. Arif diz que o pai passou mal, eles estão indo para o hospital, mas ele leva a Nissan quando voltar. Nesse momento, começam a bater muito forte na porta do apartamento de Bahá. Seida e Elis vão abrir e dão de cara com Sarp. Do outro lado da linha, Arif pergunta a Seida o que foi. Apavorado, Sarp pergunta se a Bahá não está em casa. E Elis diz que tá. Sarp entra empurrando Seida e diz: Bahá, vamos embora, pega as suas coisas. Bahá pergunta o que está acontecendo. Sarp diz: olha, a gente tem que sair daqui agora, tá bom? Eu não posso explicar tudo agora, mas vamos embora, tá bom? Vocês não podem mais ficar aqui. Como Seida não desligou o telefone, Arif está escutando tudo. Bahá diz que não vai para lugar nenhum. E o Suf olha desconfiado para Arif. Arif percebe que o pai estava mentindo e pede para Atalá voltar para casa rápido. Sarp diz a Bahá que estão indo sequestrar eles. Eles têm que sair daquela casa agora. Ele manda Nissan sair do sofá e pega a Doruk no quarto. Bahá diz a Sarp que não vai, porque a mãe, a Elis e a Seida estão lá e ela não pode deixar elas. Sarp manda ela pegar as coisas logo para ir embora. Bahá diz que não vai para lugar nenhum, não vai abandonar elas. Seida diz que esses homens já vão chegar e ela tem que arrumar suas coisas. Bahá diz: Seida, eu não vou deixar vocês, então todo mundo vai comigo, entenderam? A Tice diz que Bahá não precisa se preocupar, ela pode avisar tudo pro Enver. Bahá diz: do que você tá falando, mãe? Você tem que ir com a gente. Vamos, por favor, vocês não podem ficar aqui. Por favor, vamos embora. Seida e a Tice começam a arrumar as coisas para eles saírem. E Elis diz que vai trancar a porta, eles não vão entrar e Bahá não precisa se preocupar. Sarp pega a Nissan no colo. Bahá pega a Doruk e eles saem do apartamento. Bahá manda elas entrarem e trancar a porta e não abrir para ninguém. A Tice diz que tá bom, para ela não se preocupar. Ao descerem as escadas, Bahá, Sarp e as crianças dão de cara com o carro dos capangas de Nezi chegando e se escondem embaixo da escada. Alguns capangas entram no edifício correndo e Sevat fica do lado de fora com o motorista da van. Nós ficaremos vendo Bahá, Sarp e as crianças escondidos enquanto escutamos os capangas falando com a Tice e Seida. A Tice diz que não tem ninguém em casa e manda os homens irem embora. Bahá, Nissan e Doruk estão aflitos escutando tudo. Sarp coloca a arma na cabeça de Sevat e ameaça o motorista também. Ele manda Bahá e os filhos saírem correndo. Enquanto isso,
Os homens perguntam onde esconderam Barra e as crianças. Seida diz que não esconderam ninguém e o capanga manda procurarem no outro apartamento. Arif chega no momento em que Barra e os filhos estão saindo do edifício. Ele chama por Barra e Sarp aponta a arma para ele. Barra olha para ele muito assustado e diz: Arif? Sarp manda eles correrem. Barra então entra no carro com os filhos e Sarp sai com eles dali em alta velocidade. Arif vai correndo para o seu carro e nesse momento escuta um tiro. Os capangas saem correndo e Sevat pergunta o que aconteceu. O capanga diz: ela morreu, a mulher. Vem, vamos, vamos. E eles fogem. Arif fica sem reação, parado, olhando para o apartamento de Barra. Enver dá o remédio para Sirin, pergunta por que ela age como uma criança e diz que realmente não entende. Enver acha que Sirin está com ciúmes, diz que a mãe dela sempre vai ajudar a Barra quando ela precisar e ele não sabe qual é o problema delas ficarem juntas. Sirin não consegue dizer nada para o pai. Enver diz que já está tarde, manda ela dormir e sai do quarto dela. Arif liga para Enver. Sirin escuta o telefone do pai tocando e entra no quarto dele sem bater, perguntando o que foi. Arif conta por cima o que aconteceu no edifício. Desesperada, Sirin diz para o pai lhe dizer logo o que foi, se aconteceu alguma coisa com a mãe dela. Enver conta para ela que o Sarp estava lá porque queriam sequestrar a Barra e as crianças e ele levou os 3 embora. Enver não permite que Sirin vá com ele para a casa de Barra e sai apressado dizendo que vai lá ver o que aconteceu. Sirin liga para a SWAT, mas ele não atende a ligação dela. Sirin chora e diz: ai, tomara que não tenha acontecido nada com a minha mãe. Por favor, por favor. SWAT retorna a ligação de Sirin e diz que deu tudo errado. Ele diz: não sei como, mas o Sarp descobriu que iam sequestrar a Barra e os filhos dele. Quem podia ter contado? Sirin pergunta se ele está colocando essa culpa nela. SWAT diz: é claro que a culpa é sua, Sirin. Ninguém mais sabia do que ia acontecer, hein? Eu fui um idiota, não sei por que te contei isso. E você foi e avisou o Sarp do sequestro. Ele levou a Barra e as crianças embora antes dos sequestradores chegarem. O Nezi e os idiotas dos homens dele mataram uma mulher totalmente inocente. Sirin diz que SWAT precisa falar para ela quem morreu. SWAT diz que não sabe nada, só disseram para ele que tinha uma mulher junto e acidentalmente atiraram nela. Em pânico, Sirin diz: SWAT, por favor, a minha mãe também estava lá dentro do apartamento. Por favor, descobre se eles atiraram na minha mãe. Ela diz que ele pode descobrir qualquer coisa. SWAT diz: verdade, eu posso descobrir tudo, mas não quero agora. E desliga na cara dela. Sirin então liga para a mãe e implora para ela atender o celular. A Tice não atende. Enlouquecida, Sirin diz: que droga, Sarp, que droga, isso tudo é por sua culpa. Eu espero que você morra. Não aconteceria nada disso se você tivesse morrido. Eu espero que você morra. Você tem que morrer, seu idiota. Enver chega a Tarlabase, vê a polícia e os médicos saindo com o corpo do edifício. Arif acompanha tudo de perto e, arrasado, conta para Enver que a Yelis morreu. Desolado, Enver cai no choro. Seida desce aos prantos, acompanhada por uma policial, e abraça Enver. Logo a Tice se aproxima deles, chorando muito também, e abraça Enver. Seida se aproxima da ambulância, chamando por Yelis. Arif a ampara e pede para ela ficar calma. Seida diz que quer ir com a Yelis e pede para abrirem a porta. A ambulância sai. Seida vai correndo atrás, dizendo que não pode deixar a Yelis sozinha. Arif segura ela. Seida diz: eu tenho que ir com ela. Se ela não me vir, ela vai ficar brava comigo. Arif diz: Seida, para, a Yelis morreu. Seida diz: não é possível, ela deve estar viva. Arif, há 1 minuto ela estava comigo. Para onde eles levaram ela? Eu tenho que ficar com ela. Ai, ela é minha amiga, eu sou amiga dela. Fica aqui, não me deixa, amiga. Enver, Seida e a Tice se abraçam chorando muito. Enquanto isso, Barra tenta acalmar os filhos, dizendo que tudo foi uma brincadeira. Sarp diz
que tudo faz parte de uma brincadeira e tá tudo bem. Doruk diz que nunca brinca desse jeito. Nissan diz, é claro, quem brinca com uma arma? A mamãe não deixaria a gente brincar assim. Sarp continua dizendo que foi tudo uma brincadeira, que fez isso para provar para os seus amigos que os filhos dele não gostavam de armas, mas eles levaram a brincadeira muito a sério, que até fizeram tudo parecer muito real. Nissan e Doruk dizem que é mesmo e que acharam que os levaria. Doruk pergunta para o pai se eram amigos dele, fazendo uma brincadeira. Sarp confirma que sim e Doruk diz, você tem que falar que eles não podem fazer uma brincadeira dessas com você. Seus filhos ficam com medo. Eles têm que brincar de outra coisa. Barra fala para Sarp achar um médico para Nissan, que eles saíram tão rápido que ela não pegou o celular e nem nada para a febre. Doruk pergunta para onde vão. Sarp diz, nós vamos para um lugar maravilhoso, filho. Nesse lugar tem muita comida. Também tem muitos brinquedos e barra de chocolate. Eu prometo que você vai adorar. Sarp diz que a Nissan vai adorar os vestidos. Nissan diz ao pai que a tia Elis vai comprar um vestido para ela quando receber. Ela prometeu. Sarp pergunta se então a tia Elis gosta muito dela. Nissan diz que sim, e Doruk diz, e eu tenho a Seida, ela me ama muito. Barra está apreensiva, muito preocupada com a situação, mas tenta disfarçar para os filhos não perceberem a seriedade das coisas. Sirin está saindo de casa, quando Arif para o carro na porta. Ao ver a Tice, Sirin abraça ela e diz, Mãe, você tá bem? Eu achei que tivesse acontecido alguma coisa com você. Por que não me atendeu? Eu estava tão preocupada que estava indo atrás de você. Seida sai do carro, amparada por Arif. Em choque, a Tice não fala nada. Sirin pergunta por que ninguém conta para ela o que aconteceu. Então Arif diz, a Elis morreu. Sirin finge ficar chocada. Destroçada, Seida diz, Arif, não fala isso. Ai não fala que ela morreu. Por favor, me diz que ela está internada no hospital e vai voltar, Arif. Arif, fala isso. A Tice se aproxima dela e diz, Seida, não desmorona assim. Você tem que ser forte, não se tortura. Você vai ter que seguir em frente. Eu acho que ela não ia gostar de te ver assim, entendeu? Combinado, querida? Bem, vamos entrar. Assim pode trocar de roupa, meu bem. Você precisa dormir um pouco. Seida diz que não consegue, não quer ficar sozinha. A Tice diz que tá tudo bem, eles podem ficar todos juntos e pede para ela ficar forte pelo filho. A Tice diz que todos têm que superar, mas primeiro precisam encontrar força neles mesmos. E desmaia, de repente. Enver, Seida e Arif ficam preocupados com a Tice e Sirin diz que não entendeu o que aconteceu. Doruk e Nissan dormem e Barra diz a Sarp que precisa ligar para a mãe. Sarp diz que não podem ligar. Barra se irrita e diz que precisa saber se aqueles homens não machucaram ninguém, se estão todas bem. Sarp pede para ela se acalmar e diz que vai descobrir o que aconteceu depois que eles se esconderem. Sarp liga para Munir. Diz que está a caminho do endereço que ele deu e pede para ele arrumar um médico para Nissan, que está com muita febre, e perguntar para o pessoal o que aconteceu depois que eles fugiram de lá. Munir está ao lado de Suat, falando com Sarp. Munir diz que é melhor esperar o médico até amanhã, porque seria muito perigoso alguém segui-lo até a casa. Munir diz, o Nezi está furioso, o senhor não tem ideia da situação, seu Sarp. Então nós temos que manter a calma. Agora, quanto à sua segunda pergunta, uma vizinha da Barra levou um tiro e, infelizmente, ela faleceu. Sarp não diz nada ao saber que alguém morreu e desliga o celular rapidamente. Barra pergunta o que foi, o que Munir disse. Sarp diz, não aconteceu nada, estão todos bem, acabaram de me confirmar isso. Definitivamente não dá pra mim torcer pra esse nojento abobado do Sarp. Só pensa nele mesmo, a Barra querendo levar todo mundo com eles e ele não deixou. E agora, esconde dela que alguém morreu. A culpa da Elis ter morrido é da Sirin demônia, do safado do Suat e do velho sem vergonha nojento do Yusuf. Ai, que raiva! Barra acredita que a mãe e as amigas estão bem e fica aliviada. Munir pergunta a Suat o que falam para Dona Piril. Suat diz que vão falar que o ex-marido dela fugiu com a ex-esposa e com os filhos porque tinha que protegê-los. Suat pergunta a Munir se o Sarp soube do sequestro por ele. Munir diz que não faria isso, que o Sr. Sarp descobriu do sequestro,
Ligou em pânico para ele e pediu o endereço do novo esconderijo. Aí ele descobriu que ele estava sabendo. Swat diz que tá bom e ele pode se retirar. Munir diz: eu acho que a Sirin pode ter descoberto sobre esse sequestro. Swat diz que já disse que ele pode se retirar. Razin amarra todos os capangas e venda os olhos deles. E também venda os seus. Do seu quarto, Nezir mata todos, poupando somente a vida de Razin. Razin tira a venda dos olhos, fica olhando para o patrão. Depois vê que Shevat ainda está vivo e atira nele, acabando com a sua vida. Sarp chega com Bahá e os filhos no esconderijo. Nissan diz: papaizinho, eu estava com muita saudade. Sarp disse: eu também estava, filha. Bahá não gosta nem um pouco do que vê. Ao chegarem na porta, Bahá diz que se Sarp der a senha, ela abre. Sarp diz que não, e ele mesmo abre a porta. Bahá fica de olho enquanto ele digita a senha. Doruk e Nissan ficam encantados com a casa. Doruk pergunta onde estão os brinquedos. Sarp diz que acha que está lá em cima e eles podem subir com a mãe para procurar, enquanto ele acende a lareira. Sarp não encontra nenhuma comida na casa e, furioso, liga para Munir, dizendo que ali não tem nem água. Sarp pergunta se foi ele que planejou o sequestro em sua casa e manda ele responder se não vai matá-lo. Não dá tempo de Munir responder, porque o celular de Sarp desliga, pois a bateria acaba. Doruk também não encontra nenhum brinquedo e pergunta ao pai onde estão. Sarp diz que hoje eles não conseguiram trazer, mas amanhã vão. Bahá pergunta a Sarp se o médico já vem. Sarp diz que não sabe porque a bateria do celular dele acabou. Doruk pergunta se a mãe vai dormir com o papai. Bahá diz que não acha uma boa ideia e vai ficar com a Nissan caso ela precise dela à noite. Mas ele pode dormir com o papai. Doruk fica feliz e abraça o pai. Nissan diz que não, que é ela que vai dormir com o papai. Sarp diz que os dois podem dormir com ele. Assim ficam todos juntos. Doruk insiste para os 4 dormirem juntos. Sarp percebe que Bahá não quer e diz que não é uma boa ideia porque a Nissan está doente e aí se dormirem juntos, todos podem ficar doentes também. Doruk diz que tá bom, mas que dessa vez ele vai dormir com o pai, porque nunca pôde ficar perto dele antes. A Nissan já ficou com ele, mas ele não tinha nascido ainda. Nissan diz que tá bom, que é a vez do irmão, que ele nunca pôde ficar com o pai. Doruk senta ao lado da irmã e diz: Nissan, muito obrigado. Bahá vai pegar cobertas e chora muito, aproveitando que está só. Sarp sai para pegar a lenha e também chora muito. Bahá arruma tudo e coloca os filhos para dormir. Doruk pede para a mãe avisar o papai que está esperando por ele. Bahá vai para a cozinha, pega água e uma toalha para colocar na testa de Nissan e ver que não tem nada para comer na casa. Quando ela volta para a sala, Nissan e Doruk já estão dormindo. Munir conta para Piril o que aconteceu com Sarp, Bahá e os filhos e diz que agora eles estão escondidos em sua casa. Piril acredita que Munir sabia sobre o sequestro e então contou para Sarp que a casa ainda não estava pronta e diz que acha que esse era o único motivo para não terem ido para lá antes. Munir diz que não sabia, mas Piril não acredita nele. Ela diz: agora eles 4 estão nessa casa. Mamãe, papai e filhinhos. Que coisa linda. Esta vai ser uma noite muito romântica. Munir diz: eles não têm nem água lá. O aquecedor não funciona. Eu acho que a noite não vai ser nada romântica. E a filha dele está doente. E irritada, Piril diz: você é tão ingênuo mesmo, Munir? Você não entende que graças ao que aconteceu hoje, os dois vão ficar juntos outra vez? Bahá tenta baixar a febre de Nissan e pergunta a Sarp se o médico vai poder vir. Sarp diz que não sabe, que talvez ele chegue de manhã. Seira está deitada com a cabeça no colo de Atice. Arif pergunta se a Atice tem notícias da Bahá. Atice diz que nada, que não sabe para onde eles foram e só quer acreditar que eles estão em um lugar seguro. Enver diz que está muito preocupado. Atice pede para ele falar baixo, que a Seida está dormindo. Seida diz que não, que está acordada, que só fechou os olhos um pouquinho. Ela diz: eu estava aqui lembrando da minha Elis.
Vocês acham que ela foi levada para o necrotério? Eu queria ficar com ela. O que aconteceu foi tudo por culpa daquela louca, não foi? Se ela não fosse tão maluca assim pelo Sarp, não teria estragado a vida dos outros contando mentira e com manipulação. Então tudo seria como antes e a nossa Elise estaria aqui com a gente. Arif pede para Seida parar com isso, senão Enver e Atis vão ficar nervosos e pergunta se ela não está vendo como eles já estão. Seida pede desculpas a Atis, diz que entende como ela se sente, mas ela também está muito triste. Arif diz que eles têm que encontrar a Bahá logo. Enver diz que parece que não tem como falar com a Bahá porque ela não levou o celular e o do Sarp está desligado. Seida pergunta se Enver acha que eles foram encontrados. Em um rompante, Atis vai até o quarto de Sirin e diz que quer que ela a leve até o SWAT. Sirin pergunta do que a mãe está falando. Atis diz, ele deve saber onde está a Bahá, então me leva. Sirin diz, eu não posso chegar à casa dele a essa hora, já é de madrugada. Nervosa, Atis puxa Sirin da cama e diz que ela tem que levá-la até o SWAT agora, porque ela tem certeza de que ele sabe para onde o Sarp levou a Bahá. Sirin diz que não vai levar, enquanto Atis a puxa pelo braço. Enver pede para Atis não fazer isso. Seida diz, deixa seu Enver, deixa, assim ela coloca para fora. Sirin manda a mãe soltá-lo e diz que já disse que não vai para casa dele a essa hora, porque não vão deixar eles entrar. E amanhã bem cedo leva eles. Sirin diz, eu só quero avisar uma coisa, agora eu não tô num momento bom com ele, tá? Então talvez ele nem abra. Atis diz, ah, é mesmo? Com certeza você vai falar com ele agora para não deixar ninguém entrar amanhã, não é? Sirin diz que é claro que não. Atis exige que ela entregue seu celular para ela e sai do quarto levando ele. Sarp diz a Bahá, eu sei o que você sente e entendo. Você continua brava comigo, mas eu tô feliz porque apesar de tudo estamos juntos. As coisas que eu senti, a insegurança e até todos os meus problemas já desapareceram, agora que nós quatro estamos juntos. Então eu tenho sorte e isso me deixa muito feliz. Bahá só escuta e não diz nenhuma palavra. Sarp se deita ao lado de Doruk, que acorda, sorri para ele e logo adormece novamente, acariciando o rosto do pai. No dia seguinte, Emily chega no café e estranha por Bahá não ter ido trabalhar. Bahá acorda e vê que Nissan também foi dormir com o pai. Ela verifica para ver se Nissan está bem e vê que ela não tem mais febre. Sarp acorda e diz a Bahá que a Nissan quis ficar com ele, então ele não disse nada. Ela não estava mais com febre. Bahá diz que precisa falar com a mãe para avisá-la sobre eles, porque não quer que ela fique preocupada. Sarp diz que não dá. Bahá diz, não dá? O médico não vem? Não temos água, o aquecedor daqui não está funcionando. O que eu vou falar quando eles pedirem comida? Sarp diz, me perdoa, eu soube de tudo meio tarde, então eu saí correndo, não pensei na casa. Eu só queria tirar vocês três de lá o quanto antes. Bahá diz, não devia ter se metido, colocou a gente em perigo, então para de falar como se fosse o herói de algum filme. Sarp diz, mas eu não disse isso. Nesse instante, eles ouvem o barulho de um carro chegando e param de conversar. Nissan e Doruk acordam muito felizes e Sarp, todo sorridente, pergunta se eles querem tomar café. Batem na porta e Sarp vai abrir. É o médico e outro homem que levou comida e várias outras coisas para eles. Sarp chama Doruk para procurarem brinquedos fora da casa. O médico diz que Nissan não tem nada sério e com o remédio que passou a febre dela vai ficar controlada. Nissan fica encantada ao ver as roupas que levaram para ela. Sarp diz que é tudo deles. Nissan agradece o pai e pergunta se foi ele que escolheu as roupas. O segurança diz que não, que foi a dona Piril que escolheu tudo. Nissan pergunta quem é Piril. Sarp fica sem graça e não responde. Bahá diz, é a mulher que escolheu toda a roupa, filha. Nissan diz que então eles têm que agradecer ela. Bahá não fala para os filhos que Piril é a mulher do pai deles e diz, agradece quando se conhecerem. Sarp sai com Doruk para procurar os brinquedos. Nissan pega uma roupa na sacola, diz à mãe que acha que a Piril escolheu aquela para ela e é muito linda. Nissan diz que a mãe só tem aquela roupa para usar agora. Bahá diz, sim, acho que é verdade.
Doruk fica encantado ao ver a quantidade de brinquedos dentro do carro. Ele pega um urso e diz que quer aquele. Sarp diz que ele não precisa escolher, que os brinquedos são todos para ele. Doruk diz que é muito brinquedo só para ele e não é bom ter tudo isso. Sarp pergunta por quê. Doruk diz que eles podem dar um pouco para outras crianças, assim elas vão brincar e não vão ficar tristes sem brinquedo. Sarp diz que ama muito ele, mas não tem outras crianças ali, só ele e a Nissan estão na casa. Doruk diz que os filhos da tia Elise iam gostar muito de ir para aquela casa, eles iam brincar com os brinquedos o dia inteiro. Sarp pergunta ao motorista se o Muni não falou com ele sobre o aquecedor da casa. O homem diz: ele não disse nada, seu Alp. Nissan acha graça e pergunta à mãe por que aquele homem chamou ele de Alp. Barra não diz nada, só dá um sorrisinho. Doruk mostra para Nissan os brinquedos que vai dar para Tunk, Asli, Borá e Arda. Barra fica admirando a nobreza e bela atitude do filho. Nissan diz à mãe que está com fome. Barra diz que vai fazer o café da manhã. Doruk diz: os 4 têm que cozinhar. O papai tem que ajudar. Tudo bem, papai? Sarp diz: tudo bem, meu amor. Barra fica olhando para Sarp com cara de poucos amigos. Sarp coloca o celular para carregar e vai para a cozinha. Ele e as crianças se divertem preparando o café da manhã. Barra trata ele com indiferença e frieza, mas tenta não deixar os filhos perceberem. Nissan e Doruk trocam de roupa. E Nissan pergunta se a mãe não quer colocar sua roupa nova também. Barra diz que depois do café da manhã coloca. Nissan diz à mãe que hoje está sendo um dia especial e pede que por favor ela coloque a roupa nova. Mesmo não querendo nem um pouco, Barra cede ao pedido da filha e coloca a roupa que Piril comprou. Depois, Barra diz a Sarp que o celular já deve ter carregado e ela quer falar com a mãe. Sarp pega o celular, mas não consegue ligar. Barra pergunta como assim. Sarp diz que talvez seja o carregador e coloca em outra tomada. Não adianta, o celular não carrega. Barra fica nervosa e diz: esse carregador deve estar quebrado. Como vou ligar para eles? Eles precisam saber que eu estou bem. Devem estar muito preocupados comigo. O meu pai, o Enver, acabou de passar por uma cirurgia no coração. Você fez isso de propósito. Fez isso para eu não conseguir ligar para os meus pais. Ou pediu um carregador quebrado para eu não conseguir ligar para minha mãe, nem para ninguém, não foi? Sarp fica olhando para ela sem dizer nada. Nissan e Doruk ficam olhando para eles, sem entender porque a mãe está falando daquele jeito com o pai deles. Barra percebe como os filhos ficaram e finge que está tudo bem, dizendo para Sarp: eu esqueci, isso foi só uma brincadeira sua porque queria tomar o café da manhã logo. Agora eu lembrei, então temos que tomar o café da manhã e depois disso posso ligar para eles, não é? Barra parabeniza os filhos pelo café que fizeram, beija Nissan e Doruk e deseja bom apetite para eles. Doruk diz que faltou o papai, que ele fez o ovo e a mãe também tem que dar um beijo nele. Barra diz a Doruk que é verdade, mas agora ela ainda está meio doente e não quer que o pai dele também fique com febre igual a ela. Não quer que ele passe mal. Doruk diz: então por que você me deu beijo? Barra fica sem saber o que falar e Nissan diz: o papai está casado com outra mulher, Doruk. Doruk diz: e daí? Nissan diz: por isso a mamãe não pode beijar ele. A Piril é a esposa, por isso eles não podem se beijar. Doruk diz: não é verdade. A vovó é casada com o vovô e ela me dá muito beijo. Eu também dou beijo nela o tempo todo. Barra ri muito com o que Doruk fala. Sarp pergunta o que ela tem. Nissan e Doruk também começam a rir. Barra diz que quando fica muito nervosa, dá vontade de rir. Sirin pergunta quando vai ser e quem está cuidando do enterro da Yelis. Arif diz que será amanhã e é o ex-marido dela. Sirin pergunta se Elis morreu na hora ou no hospital. Muito nervoso, Enver diz: e por que você quer tanto saber? Tudo isso aconteceu por sua causa. Se você não tivesse provocado o acidente do Sarp há muitos anos, ele ainda estaria com a sua irmã. Os seus sobrinhos teriam crescido ao lado do pai deles. E aí Elise estaria viva. Então fica quieta, para de fazer tanta pergunta e não fala mais nada. Eu não aguento mais isso. Sirin diz que tá bom, ele não precisa ficar bravo, ela não fala mais.
Seida diz a Atice que quer ir ver a Ielis. Atice diz que não vão deixar ela entrar no necrotério. Seida diz: tudo bem, então eu só vou sentar lá e ficar do lado de fora esperando, junto com ela. Atice diz que tá bom, então as duas vão. E nesse momento nós veremos Seida se lembrando de como tudo aconteceu. Ielis, Atice e Seida estavam ajoelhadas. Um dos capangas saiu do quarto dizendo que eles não estavam no apartamento. O outro perguntou onde que a barra estava escondida e disse que ia derrubar a porta de cada apartamento dali. As três permaneceram caladas. O capanga então pegou Seida pelos cabelos e, apontando a arma para ela, perguntou onde a barra estava. E Ielis foi defender Seida, dizendo para soltar sua amiga. E então a arma disparou, acertando um tiro no peito dela. Os capangas correram e Ielis foi caindo e Seida a segurou em seus braços. Desesperada, Seida pediu para Ielis não fechar os olhos, não deixá-la, não se atrever a deixá-la. Atice ficou sem reação. Seida implorou para Ielis não fechar os olhos e ficar com ela. Ielis morreu nos braços da amiga. Seida chora muito. Atice chora junto com ela. Nissan diz à mãe que sonhou com a tia Ielis. Barra diz que também sonhou. Nissan conta como foi o sonho que teve com Ielis em um parque e diz que foi tudo muito real. Barra diz que quando ela encontrar a tia Ielis, pode contar para ela sobre o sonho que teve. Sarp pergunta como que os filhos conheceram a Asli e o Tunk. Doruk diz que eles são seus vizinhos, mora no apartamento do lado. A Seida mora com a tia Ielis, a Asli e o Tunk. Sarp fica sério e se lembra de que Munir disse que uma vizinha da barra levou um tiro e faleceu, mas continua sem contar nada para ela. Sirin, Enver e Arif chegam à casa de Swat. Swat diz que não tem muito tempo e pergunta o que eles querem. Enver conta para ele o que aconteceu à noite, que o Sarp levou a barra e os filhos e que a Ielis morreu. Swat pergunta por que eles foram lá. Sem paciência, Arif diz: cadê a barra? Swat fica calado e Enver diz que eles precisam saber se a barra e as crianças estão bem ou não. Enver diz que está muito preocupado. O Sarp é genro dele e pede para ele ajudá-lo a conversar com a sua filha. Swat diz: Senhor, o Sarp está envolvido em um problema muito sério. Desde então eu me esforço para protegê-lo, porque é da minha família. Ele é o marido da minha filha e é o pai dos únicos netos que tive até hoje. Mas eu não sei onde ele está. Enver diz que ele sabe onde eles se escondem. Swat diz que não sabe e que a filha lhe fez a mesma pergunta de manhã, querendo saber onde o marido dela está. Enver diz: o senhor está mentindo, não tem vergonha e se atreve a mentir na minha cara, mas eu não sou burro, o senhor é pai, eu não sei como pode fazer isso. Sirin pede para o pai se acalmar e diz que o Swat não tem nenhum motivo para mentir para ele. Furioso, Arif pega Swat pelo colarinho e diz: fala onde ela tá, senão eu vou te matar agora. Onde eles estão? Swat chama os seus seguranças. Diz que acha melhor Arif se acalmar e manda os seguranças acompanhar os três até a saída. Enver diz a Arif que aqueles homens estão armados. Arif se vê obrigado a soltar Swat e sai. Enver vai logo atrás dele e Sirin diz: Swat. Swat não quer graça com ela e diz: tchau, Sirin. Sirin vai embora com o rabinho entre as pernas. Jali fica sabendo do que aconteceu e vai ver a Atice. Atice diz que está preocupada com a Seida. Jali se aproxima de Seida e diz que sente muito mesmo. Seida agradece ela. Jali diz à tia que a casa está muito fria e elas podem ficar doentes, porque com tudo que aconteceu, a imunidade delas deve ter caído. A Atice diz que sabe, mas foi a Seida que pediu. Ela não quer que a casa fique quente. Jali olha para Seida sem entender e ela diz: a Ielis está assim. Seida diz que a Atice precisa sentar, que ela vai ficar lá juntinho com a Ielis. Atice e Jali diz que vão com ela e ela sai. Piril chega à casa do pai com Munir, querendo saber onde Sarp está com Barra. Ela diz a Swat: eu passei a manhã fazendo compras para não faltar nada para os dois filhos e a ex-mulher dele. Swat diz que ninguém pediu para ela fazer isso. Piril diz: eu comprei roupa íntima para ela, mais roupas, tudo o que precisava.
E para ela dormir com meu marido, mandei um pijama muito lindo. Comprei shampoo para ela ficar com o cabelo cheiroso, desodorante, escova de dente e um pente. Munir diz: Dona Piril, eu já te disse, ontem mataram uma mulher. Eles não estão brincando, são perigosos. Piril diz: eu também não estou brincando, Munir. Vou ficar com meu marido e ninguém vai me impedir. Suat diz que não vai deixar ela ir. Piril diz que não foi pedir a permissão dele, só foi avisá-lo. E sai, dizendo para Munir levá-la. Sarp tenta falar com Bahá e ela o interrompe dizendo: Sarp, eu já sei, eu entendo tudo o que aconteceu. Sei que você está triste, angustiado e não sabe o que me falar. Eu sei que você não queria que nada disso tivesse acontecido e não fez de propósito. Que teve uma vida difícil. Pensou que a gente tivesse morrido e a gente achava isso de você. Eu já entendi. Depois você teve uns problemas e não conseguiu verificar direito. Eu quero que saiba que eu te entendo. Eu já te perdoei. Sei que nada que aconteceu foi por sua causa. Mas agora você é casado com outra mulher e tem mais 2 filhos. É responsável tanto pelos meus filhos quanto pelos dela. Assim como é pela sua esposa. E isso não vai mudar. Sarp diz: Bahá, olha. Bahá diz: Sarp, sabe? Eu não quero que dê mais nenhuma explicação porque isso não me interessa. Ficou no passado. Não muda o que aconteceu. Mas o que me importa agora é o futuro. E eu gostaria de saber que problemas estamos enfrentando. Então você vai me contar tudo isso e vai ser bem honesto. Eu não vou aceitar mentira. Vai ser essa noite, sem falta. Vou pôr as crianças para dormir cedo. Só quero isso. E acabou. Bahá diz que vai sair para procurar uma loja onde venda um carregador para o celular dele. Sarp diz que ela não pode sair. Eles conhecem o carro dele. Bahá diz: você não entende que deve estar todo mundo preocupado? Agora eles devem estar muito preocupados com a gente. Eu não espero que entenda que eu preciso falar com a minha mãe, mas eu quero falar com a minha família. Falar que a gente está bem. Vou deixar as crianças aqui. Bahá diz para Nissan e Doru que o pai deles vai ficar brincando com eles, porque ela vai procurar um carregador para poder ligar para a avó deles. Sarp acompanha Bahá até a porta. Diz que é muito perigoso ela sair sozinha e pede para ela deixar ele ir com ela. Bahá diz que só quer que ele lhe empreste dinheiro para poder comprar o carregador. E ele vai ficar com as crianças. Sarp dá o dinheiro para ela. Bahá agradece, diz que assim que puder paga ele e sai. Emily chega a Tarlabase à procura de Bahá e fica sabendo do que aconteceu no edifício, que uma mulher morreu. Yusuf diz a Emily que a Bahá não tá, foi embora. Seida, Atice e Jale esperam na frente do necrotério. Seida diz que acha que eles sabem que estão com ela. Atice diz que é claro que sabe. Sarp brinca com os filhos. Batem na porta e Nissan, pensando que a mãe chegou, vai correndo abrir. Nissan e Sarp ficam surpresos ao darem de cara com Piril, os gêmeos, Munir e Leila.